A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Vamos lá então. O álbum Jungle, do músico Fabrício, é uma fusão do ritmo e blues brasileiro com a influência da leva recente do R&B americano. E através dessa musicalidade, o álbum apresenta Fabrício a selva de concreto e aço que é São Paulo. Isso porque o processo de construção do álbum Jungle foi durante a mudança de Fabrício da cidade de Vitória para São Paulo, onde ele produziu, gravou e lançou o álbum em 2017. De ponta a ponta, o álbum Jungle tem influência do R&B, mas o que Fabrício fez para ele ressoar e ter uma vida própria? Estou, seu cheiro invade meu andar. Desando e derrapo na pista do flerte, pois ver-te me traz toda a sorte e a luz pra compor e cantar, que é pra compor. Basta escutar qualquer música do Jungle para ter a sensação de uma invenção própria e fresca, concebida pela criatividade e o flow de Fabrício e com a produção musical do Tico Pro. A malemolência na entrega e a oralidade do flow do Fabrício são os grandes diferenciais. Os beats e o instrumental são bem produzidos com arranjos minuciosos ao mesmo tempo que são protocolares dentro do universo atual do R&B. Adicione a esse gênero americano elementos do samba e da MPB. Essas qualidades aparecem delineadas em faixas como Bossa Velha, Dia de Ver o Meu Bem e Sorte das Marés. Vem comigo, arranjei nosso lugar. Logo mais tem bem mais, muito mais vai ver. Hoje é dia de ver o meu bem. Discipado-me juntos também. Em Jungle, cada música é feita de forma estratégica para deixar um campo aberto à voz e às palas de Fabrício, que essencialmente celebram a negritude e a cultura negra por diversos caminhos, como a relação com a ancestralidade, presente nas faixas Aonde o Céu se Esconde, O Poder do Machado de Xangô e Orfeu. Nessas músicas e durante o disco, Fabrício faz verdadeiras odes que permeiam suas origens culturais afro-brasileiras e de seus antepassados incorporados à tecnologia e à harmonia da música black atual. E fé pra eu ter em mim o poder do machado de Xangô. E caô cabecilê, caô cabê. Na maioria das faixas, fica perceptível um ambiente urbano e a vivência pessoal de Fabrício, seja ele no cotidiano em Vitória ou em São Paulo. Inclusive, a territorialidade é latente pra mim, que conheço as duas cidades, principalmente nas músicas Teu Pretim, Beira-Mar e, claro, na faixa SP. Mas se você não conhece nenhuma das duas cidades, mesmo assim acho possível identificar as diferenças entre os locais apenas através da atmosfera descrita pela sensibilidade confissional de Fabrício. De tarde quando o sol baixar, de bike pela beira-mar, tô te esperando. Aqui é o Bela Vista e lá é Itacibá, é o último lugar lá, tipo, por isso que eu vou correndo sem pensar. O do Bela Vista é Itacibá, não é longe, mas pra ir correndo é um chão. Mas baby, me desculpe que eu sou novo na city. Olhar perdido, observa o lugar. Me diz qual estação vou te encontrar. Já que o bombeiro tá no frio de rachar, pensando, ai meu Deus, que saudade do mar. Ei, toda a estação tem muita gente. Na música O Negro Quando Canta, Fabrício fala em semear a cor, e assim o álbum é guiado a todo momento por esse amor e essa força à cultura negra e ao corpo negro, como no flow sorrateiro e low BPM na faixa Foge Comigo e também na faixa Amor e Som. Essas duas músicas ainda fazem referências diretas a símbolos importantes na história da música black. Ela cita nominalmente nomes como Miles Davis, Peter Tosh, Bad Brains e Jorge Ben. Meu coração acelera que nem Bad Brains quando você
Falando em símbolos, vale destacar ainda a participação da poderosa Tássia Reis na música Preta. A intimidade entre os dois também fica exposta na participação de Fabrício na música Eu Mais Você, no mais recente álbum Próspera da Tássia Reis. Eu Mais Você, faixa que conta com a participação do Fabrício, que é o quê? Eu acho que é o cantor mais cremoso do Brasil, né, gente? E eu pensei em fazer um som que a gente pudesse juntar as nossas cremosidades, não é mesmo? Da porta pra fora o mundo se acaba. Clima tão quente da porta pra dentro. Dois corpos pretos entrelaça a trama. Transmuta amores se espalham no ar. Esses causos da trajetórias contados por Fabrício parecem transformar suas conquistas e romances em um estímulo para o próprio ouvinte. Não se trata de romantismo ou afirmação barata, mas de uma celebração ao domínio de diferentes símbolos, elementos e marcas. Uma aprimoração disso é o seu mais recente single lançado, Inbox. Está paulista vem, ei, ei, ei. E hoje à noite tudo pode ser. Além do álbum Jungle, você pode conferir a musicalidade de Fabrício em outros formatos, sejam ele em live sessions, com banda completa ou solo acústico, até os feats de participação com outros músicos. Mas no geral é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas quero saber de vocês o que acham do álbum Jungle e também do som do Fabrício, então comenta aí embaixo. Acho que foi, né? Manda logo no inbox pra mim. Love easy é tipo a fumaça da ganja. Fluida feito um rio só pra desaguar em mim. Sempre que eu te Em Vitória, muitos anos atrás, eu ouvi falar de uma voz e uma presença imponente da Gabriela Brau. Meu primeiro contato, antes de ouvir algum som ou vídeo gravado dela, foi de forma bem aleatória num cantar envolvente que presenciei num simples karaokê da Rua da Lama. Depois dessa fase inicial, se sucederam várias outras, desde a diversidade nos formatos de shows, passando por gravações de singles e parcerias em feats, até chegar no seu primeiro álbum, o Zeugma. E é em Zeugma que pretendo me aprofundar nesse vídeo. Aparentemente, o álbum soa num contexto pop, com base principalmente no R&B e no soul. Mas antes de entrar nas qualidades estéticas e formais do álbum, vale a pena se desdobrar um pouco no plano conceitual em que é estruturado. Afinal de contas, sobre o que é Zeugma? Um bom caminho para entender sobre o álbum é de cara a primeira faixa, Bonita é o Quê? Talvez essa seja a música mais eloquente para demonstrar a proposta de Gabriela Brau. Nessa letra, ela fala da dificuldade e da necessidade de reafirmar a autonomia do corpo, principalmente o feminino. Era feio ela e o corpo dela. Veio ser a chave pra abrir a própria cela. Veio ser pincel, pintar a própria tela. Então bonita é o quê? Bonita é o quê? Gabriela Brau cria nas músicas a subjetividade de uma mulher livre, dona do seu corpo e representada como uma mulher que não segue uma falsa moralidade desejada por uma sociedade estruturalmente opressiva. Porém, isso aparece de uma maneira elegante, num clima de romance e conquista, como uma pessoa comum. Daí vem a leveza do instrumental e da forma como canta e rima, chegando até em ambientações acústicas e cantando em francês, como na música Bon Voyage. Je pars avec toi, l'amour de ma vie. Ça c'est pour moi. Sous le ciel de Paris. Só que um olhar mais atento revela que nem todas as músicas são leves assim. Uma boa amostra é a faixa Incêndio. Parece ser sobre dilemas de um relacionamento abusivo, mas pra mim se refere também a algo mais político, que de forma densa e poética, a letra expõe como a moral e as tradições conservadoras minam e tornam nocivas as nossas relações passionais. No som dessa música, a atmosfera densa é criada por beats do hip hop e do trap, onde combina o uso de sintetizadores, bumbos, graves e subgraves profundos naquele tempo duplo e triplo do trap, criando um ar desolador em determinados momentos. Rhythm and blues, shit in my shoes. Dê-me perdão se eu cheguei tão longe, senti a laje pra me ver chorar. Explicado então essa parte da abordagem mais ético-estética do álbum, passemos por uma análise mais formal. O álbum foi gravado em Vitória, no Bravo Lab, e lançado em 2019, com a produção musical do Rodolfo Simo e participação de Rafael Esquerda na bateria, o Oziel Neto no trompete e Felipe Rios nas teclas e synths. Como eu disse antes, a musicalidade do álbum Zeugma parece ser um novo ponto de partida e uma evolução para a carreira da Gabriela Brau como cantora e compositora. A produção musical do disco estabelece diversas sonoridades e estilos, e em algumas
algumas músicas buscam um pop brasileiro mais nostálgico, aquele dos anos 90, numa levada do R&B e do soul. O maior exemplo disso está na faixa Garota Tô no Céu e também na faixa Look Who I Found. Garota, tô no céu, assim um Cadillac, eu vejo o sol nascer, meu bem. Um paraíso de gaivotas alivando mel, trazendo boas novas para o além-mar. A distância de meio telefonema, te procuro em cada esquina digital. Mas também me lembram um pop com características mais contemporâneas, bebendo principalmente no hip hop. Além das faixas já citadas Incende, Bonita é o Quê, a faixa Lira também traz essas influências das batidas do trap. Imploro, fica, fica mais tarde, fica pro jantar, te janto de 3 em 3 horas. Exploro minha linha. Eu particularmente fiquei na vontade de ver mais experimentações nesse caráter do pop contemporâneo. Algo na diretriz da faixa Megalomania, que é puramente instrumental numa espécie de interlúdio e que sampleia e mescla a música In the Hall of the Mountain King, de Edward Grieg, transformando a música clássica numa versão que vai do trap ao dub. O álbum experimenta e flerta com esses dois lados do pop, um mais nostálgico e outro mais contemporâneo, sem deixar de perder a identidade coesa como um todo. Essa matéria uniforme evidencia o trabalho do produtor musical, o Rodolfo Simo, que também assumiu instrumentos como guitarras, teclados, baixo, beats e backing vocals. Retornando às músicas, as faixas Abelha Rainha e Moema sobrecarregam a personalidade e a identidade artística para a voz da Gabriela Brown, evidenciando assim sua versatilidade e maturidade. Minha abelha rainha, vem me decorar. Sem lei eu fui, se eu te amei, amei por lá. Ao todo, são 10 faixas que se espalham em intervalo de 30 minutos de duração. Tempo suficiente para que a artista transite por entre gêneros, possibilidades e experiências sentimentais de forma contagiante. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalho fazer esse roteiro. Então vamos se inscrever no menos um canal e compartilhar esse vídeo com geral. E aproveita e manda, inclusive, para aqueles amigos que não conhecem o som da Gabriela Brown. Enfim, é isso. Foi. O músico, compositor e produtor musical de Guarapari, residente em Vitória, Fernando Pascoal, traz mais do que uma simples mistura de ritmos, mas uma instigante originalidade na criação musical do projeto Fê Pascoal. Sua trajetória mostra essa originalidade principalmente nos 2 álbuns lançados, Comando Guatemala e o Canto do Urbanoide Parte 1. A ginga praiana do Fepas e sua personalidade cativante, cheio de lábia nas letras e a produção musical groovada e psicodélica dá aos 2 discos um swing que obteve destaque no cenário local. Assim, esses 2 álbuns transmitem imbricações entre o orgânico e o urbano, tendo suas raízes na música brasileira e também na música capixaba. Laço animal não há chicote. Esse mix de musicalidades aparece já de cara no seu primeiro disco, o Comando Guatemala, que foi lançado em 2011. Possui 10 faixas e carrega diversas camadas de instrumentos como de guitarras, violões, sax, baterias, percussões, assobios, enfim. Junto, é muito marcante a presença de samples e o abuso de loops e sobreposições desses instrumentos nos arranjos. Fepas parece aproveitar ao máximo a liberdade criativa do home studio e do acesso às novas tecnologias da época, que foi mais ou menos entre 2010 e 2011, para formar o seu próprio processo de produção musical. Mesmo com essas misturas e essas diversas camadas sonoras sobrepostas, as músicas são acessíveis e saborosas, no ritmo que flerta desde o swing do afrobeat até a experimentação da mistura de instrumentos orgânicos e eletrônicos. O disco foi gravado por nós 2 praticamente, com as participações do sax do Lima, com vocais da Aline Rasco e um vocal do Fábio Mosini. E a gente gravou no parte de percussão e de cozinha, a gente fez num sítio, uma casinha de madeira, de forma rústica. Levou o computadorzinho pro sítio e tal, e o processo são os improvisos que a gente faz, tocando junto.
e em cima desses improvisos eu acrescento coisas que eu escrevo. Não sei se deu pra perceber que as composições das letras aparecem numa forma a complementar toda a originalidade sonora. Os versos das canções se misturam entre a poesia e a coloquialidade. A voz é mais um instrumento dentro de todas as camadas e os elementos na música, especialmente porque o Fepas possui uma poética mais urbana e informal. O Fepas também participou de outros projetos como produtor musical, por exemplo, no disco Sistema Feminino do grupo de rap Melaninas MCs, como também participou de outros projetos de bandas e músicos como Muqueca de Rato, Aurora Gordon, André Prando, Pode Ser Emoriô, entre outros. Salão de faroeste, ei, 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 cabra da peste. Nós juntos nesse jogo, me livra desse peso de ter que me limitar, só por um julgamento que eu não quero escutar. Sou livre, quero a vida e mover meu sonho em cantos de uma poesia. Não tem hora pra acabar. Na boa, que o que é bom não tem hora pra voltar. É bom qualquer lugar, com você toda aguardar. O seu mais recente álbum, Canto do Urbanoide Parte 1, lançado em 2016, se aprofunda ainda mais numa mente desassossegada e inquieta, levando a musicalidade desse disco a uma outra dimensão dentro da carreira do Fepas. Uma das diferenças, por exemplo, são os efeitos de loops, que passam a ser menos utilizados. Porém, são arranjados uma gama de sintetizadores e acrescente ainda a participação e contribuição de vários músicos e instrumentistas fodas. Um instrumento marcante é o swing da guitarra do Fepas, que atravessa e costura com singularidade todas as músicas dos dois álbuns. Nas canções, o álbum Canto do Urbanoide Parte 1, além de continuar a coloquialidade urbana, ele também traz de forma poética as letras com tensões políticas e também mazelas ambientais de desastres recentes que aconteceram no Espírito Santo. Mesmo sendo um disco com reflexões sobre o caos, ele também apresenta momentos de prazer e uma vibe maneira. Essas antíteses ficam bem perceptíveis nas músicas Tila A e Tila B. O mais interessante é como a vibe dos dois discos são carregadas e transportadas para atmosferas das apresentações ao vivo. Vale a pena conferir os diversos registros de shows que estão hospedados no YouTube. Bate cabeça, não. Cabeça bate, mané. Bota a cabeça no chão. Troque ela com. Então é isso, eu vou usar esse canal para fazer várias resenhas de artistas e músicos capixabas, mas também de artistas que vão se apresentar aqui na região. O Fepas, particularmente, é um artista que eu admiro muito, mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam do som dele e também da minha resenha, e até o próximo vídeo. O andar da carruagem, third world malandragem, é o galope do golpe, é o galope do golpe. Taca lobby, lobby, as botas lambi, lambi, love, love to sun, leve, leve to sun. Eco periférico, todo dia eu levo um tiro. A morte é quem galopa de coturno, mas sou teimoso e ressuscito. O álbum Voo, que o Conteúdo Paralelo lançou em 2020, é repleto de rimas com metáforas e parábolas consistentes e sérias, ao mesmo tempo que carrega um flow relaxante dos vocalistas Renato Rem e Fredoni. Esse flow me surpreendeu com rimas multissilábicas, combinadas a samples, as colagens sonoras e uma ambientação lo-fi assim, chapante. Amanhã é um novo dia, ainda vejo um copo meio cheio, meio cheio. Vejo o lado bom da vida, dou um gole nele,
tiro. Uma parte interessante é focar no que ambos estão dizendo e em que circunstâncias. Só que logo de cara, na primeira faixa, surge uma vinheta seguida pela voz de uma aeromoça que anuncia uma viagem a um multiverso da cidade de Vitória, tipo esse daqui. Senhoras e senhores, bem-vindos ao voo número 2020, partindo do Aeroporto Interestelar de Vitória com destino ao multiverso de infinitas possibilidades. Após a vinheta, não à toa, segue a primeira música, Viajante, e é ela que dá uma noção do que vem por aí no álbum. Flutuando a deriva, eu sou só mais um Silva sem vaga na cápsula de fuga, problema sem gravidade. Se você prestar atenção mais um pouco durante o álbum, vai reparar que tem um fio condutor do começo ao fim, que são os eventos do cotidiano do Ren e Fredoni nessa ficção especulativa do futuro, que se parece muito com a realidade do agora. Eu acho que nessa realidade e o seu conteúdo paralelo, ambos os MCs saem da zona de conforto para tentar quebrar um ciclo e um eterno retorno de uma história decadente que sempre se repete, que nem na música Estações que você vai escutar agora. Quando passa o inverno, o efeito do veneno, no verão eu hiberno, corações se aquecem, estações se repetem, eterno retorno, vivemos um ciclo, andamos em círculo, quando passa o inverno. Mas assim, a busca pela mudança tem seus percalços e enfrentamentos, e no decorrer as metáforas contam de forma inventiva as estratégias contra as ameaças de quem está imerso num sistema caótico. Eles narram essa dinâmica em algumas faixas como O Caos que Tento Controlar, além das músicas Pensamento Nublado e O Machado de Jaca Palágio. Essas últimas são uma parábola distópica que reflete o colapso das instituições, bem similar com toda essa necropolítica e esse governo fascista do Bolsonaro, por exemplo. O estado em estado de evaporação, sem que haja precipitação. Aguarda uma chuva de meteoro, acompanhado de um efeito sonoro. O pensamento nublado, evaporo. Na minha opinião, eles também apresentam uma busca por um equilíbrio para conseguir essa transformação, com base principalmente na parceria da amizade, na relação com a cultura hip hop e, por último e não menos importante, na atitude política conduzida por um viés subversivo. Contra a doença do fascismo, leio livre, fortaleço meu sistema imunológico. Otários vão dizer que minha rima tem viés ideológico. Uma foto em preto e branco numa esquina do mundo, declamando poesia de cor. Ainda somos tão jovens, amigos leais, desafiando muros e autoritários. No total, o álbum Voo contém 16 faixas que, numa espécie de colagem sonora entre samples, rimas, vinhetas e apropriações, trazem um instinto que busca ir além dos limites do rap mais clássico, mas sem a necessidade de seguir o mainstream. O álbum em nenhuma circunstância traz elementos do trap e do pop, que são características desse rap mais caetanizado de estudante de humanas, tipo desse perfil aqui, ó. Subo mais, no nível de cima ninguém me alcança. Tem festa no terraço e aqui embaixo tá osso. Me caça sem causar, me caça sucaça, mas chega devagar, tire seus sapatos. Mas aí a produção musical, a mixagem e as escolhas no sample conseguiram dar consistência ao conceito do álbum num formato inventivo com forte influência da estética lo-fi. O lo-fi vem de low fidelity, que no passado já foi uma definição para gravações de baixa qualidade, geralmente realizadas em um estúdio caseiro. Isso já mudou atualmente e, de forma bem resumida, a compressão lo-fi permitiu e permite outras possibilidades de se fazer e ouvir música, não se preocupando apenas com as exigências e a lógica convencional dos grandes estúdios e das grandes gravadoras. Vai lá, Renato, tenta fazer essa parada mais... uma pegada um pouco mais pra cima, eu acho. Vai lá. Vida real ou imaginação, estado de exceção, vermelho na parede, a pichação, protesto, manifestação. Acaba que essa compressão e mixagem lo-fi do álbum Voo deixa evidentes aqueles ruídos de vitrola, passa por sons das cidades e dos objetos, chegando até em vinhetas com sons nostálgicos e referências musicais. Pra mim, a sagacidade nessa espécie de colagem musical que é Voo tá em unir rimas profundas sobre o cotidiano a uma melodia leve junto à estética lo-fi, o que proporciona aos apreciadores um estado relaxante e agradável, mas sem uma alienação. Isso ainda é agravado pelas escolhas instrumentais e a mixagem do produtor musical Luciano Adriano, o L. Brown, acompanhado também por batidas e samples feitas pelo DJ Dandão e o DJ LD Flea, que perpassam o jazz, a música brasileira e até a capixaba. As cores estão mais nítidas, saturadas. É como se estivesse vivendo dentro de um sonho. Que engraçado, meu coração tá... E a tal volta por cima, cadê? Tirei o pescoço da forca e fui viver bem. Eu passo os 7 dias desde. É isso, galera. Todo o aparato do álbum Voo do conteúdo paralelo é carregado das rimas sentimentais, ao mesmo tempo políticas, numa espontaneidade cativante pelas vozes de Renato Ren e Fredoni. Isso junta a um conceito musical provocativo e crocante.
Agora se inscreve aqui no Menos Um Canal, comenta o que você achou da resenha e também o que você achou desse álbum, assim, que eu particularmente acho que deve ser escutado várias vezes com um carinho especial, assim. E eu vou deixar os links para vocês acessarem o álbum em diversas plataformas na descrição do vídeo aqui embaixo, beleza? Valeu! Desenhar a corda pra sair da fossa.